Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. Em Ribeirão das Neves, o Ministério Público atua em duas frentes essenciais: a fiscalização da execução penal e o combate à violência doméstica. As ações buscam garantir direitos no sistema prisional e, ao mesmo tempo, fortalecer a proteção às vítimas, com medidas de prevenção e responsabilização dos agressores. Quem fala sobre esse trabalho é o promotor de justiça Leonardo Morrone. Olá, promotor Leonardo, seja muito bem-vindo ao Rádio MP Entrevista. Promotor, de que forma o Ministério Público de Minas Gerais atua diante dessas frentes em Ribeirão das Neves? Nós temos procurado, desde o ano passado, ampliar o combate à violência doméstica em Ribeirão das Neves. Desde o ano passado, eu tenho procurado fazer a inclusão do município de Ribeirão das Neves em alguns programas que vão auxiliar num combate preventivo à violência doméstica, combate também repressivo, no apoio à vítima. Podemos só olhar a questão do processo, nós precisamos também olhar a vítima, digamos, na readequação familiar e também num combate à violência do ponto de vista coletivo. Eu tenho trabalhado com diversas ações que pegam questões educacionais, questões preventivas, questões coletivas. No âmbito da execução penal, tenho feito trabalhos aí para auxiliar na reeducação dos presos, para evitar a reincidência, para poder facilitar o trabalho dos presos, para poder também uma diminuição na criminalidade dentro da comarca. Nós temos feito um trabalho mais amplo, temos analisado questões vinculadas à justiça restaurativa. Também nós temos trabalhado para a criação de um fundo municipal de política criminal que vai atender à execução penal de Ribeirão das Neves. Nós temos feito todo um trabalho conjunto para poder melhorar essa situação da execução penal de Ribeirão das Neves. A gente sabe que Ribeirão das Neves é uma cidade que tem um sistema penitenciário relativamente grande, tem uma população carcerária grande. Isso tudo, promotor, influencia na questão da violência, também da necessidade de ter essas políticas públicas das quais o senhor fala? Infelizmente, essa ausência de estrutura para acompanhamento das famílias dos reeducandos e dos reeducandos após o cumprimento da sanção, isso infelizmente contribuiu para o aumento da criminalidade em Ribeirão das Neves. Então nós estamos buscando não apenas auxiliar o reeducando, mas o grupo familiar em torno do reeducando. O nosso objetivo principal é diminuir a criminalidade com um tratamento mais amplo, uma visão holística, não olhar apenas o cumprimento da execução penal, mas olhar um todo. E de que forma, assim, o senhor tem algum exemplo, de que forma o Ministério Público, é claro que ele precisa dos outros parceiros, sozinho ele não vai fazer isso, mas de que forma mais enfática o MP tem feito isso? Nós temos feito algumas reuniões para a criação do Fundo Municipal de Políticas Criminais. É um fundo que, em sendo criado, constituído de maneira adequada, vai apresentar projetos junto aos fundos penitenciários federal e estadual. Aí há um repasse de verba e nós podemos executar alguma obra dentro dos estabelecimentos prisionais ou até junto aos estabelecimentos prisionais para poder melhorar toda essa situação. E aí a participação do Poder Executivo Municipal é imprescindível, porque o projeto de lei tem que partir, nesse caso, do próprio Poder Executivo, e depois o Poder Legislativo precisa votar o projeto, precisa colaborar. Nós precisamos até mesmo da sociedade civil trabalhando conosco para poder fazer esse fundo. No que tange também é muito importante o apoio do Poder Executivo Municipal e até estadual, porque muitas vezes as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas não têm um amparo estatal para poder, digamos, reorganizar a vida dela, e muitas vezes os agressores não têm também um apoio para poder repensar melhor as atitudes, poder evitar mais agressões ou até mesmo
voltar ao convívio familiar de forma pacífica e normal. Todas essas ações integradas, elas estão de acordo com a própria lei de execução penal e também a lei de violência doméstica. A gente fala aí de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ribeirão das Neves também tem um índice alto. Como é que tem sido isso, promotor? O índice de violência doméstica em Ribeirão das Neves é um dos maiores da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós temos feito essa ação até preventiva, coletiva, justamente para poder evitar a prática das infrações penais, abaixar esse índice e evitar até as rupturas familiares. Infelizmente, até hoje, nós temos diversos casos em que as vítimas de violência doméstica não vão procurar o poder público para tomar as devidas providências. Nós precisamos de ter essa visão coletiva para poder reduzir como um todo. Nós não podemos ficar apenas tratando da violência doméstica no campo processual. Nós estamos procurando implementar políticas públicas, ter uma atuação de maneira coletiva e preventiva para evitar o ato. E se ele acontecer, aí nós vamos tomar providências no campo processual para poder punir o infrator, mas também a preocupação maior de proteção da vítima, que é o primordial para nós. Nós estamos trazendo uma visão holística maior, mais aprofundada de todo esse trabalho de prevenção e também de repressão e acompanhamento das vítimas. Você ouviu o promotor de justiça de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Leonardo Morrone, que destacou as ações do Ministério Público de Minas Gerais na execução penal e no enfrentamento à violência doméstica. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.